Bom, né? Esse salame é bem especial. Opa, já começou? Verdade. Bom pessoal, seja bem-vindo para mais um Papo de Turismo. E hoje eu estou num lugar super especial, aqui na Charcutaria de Paula, aqui mesmo em Ibiúna. E hoje eu estou com a Ana. Ana, obrigado por me receber aqui no seu espaço. Prazer grande. Maravilhoso lugar. Mas antes, pessoal, eu quero pedir o seguinte: você que ainda não segue a página, curte, compartilha, encaminha para os seus amigos. Não esquece de ativar o sininho para estar recebendo sempre as próximas notificações para o nosso canal Papo de Turismo, que a ideia é essa, falar sobre gastronomia, sobre o que tem de turismo aqui na cidade, na região. Bom, Paula, mais uma vez, obrigado por me receber. Achei lindo o lugar é muito calmo, maravilhoso, traz uma paz, faz a gente desacelerar um pouco. Mas fica à vontade para se apresentar. Eu já vou começar falando uma coisa. De Paula é o sobrenome, meu nome é Ana. Verdade. Mas eu amei você começar assim, porque eu já entendo que eu sou Paula. Porque todo mundo chega aqui e fala, oi Paula, oi Paula. Então eu tava outro dia com a minha filha falou, nossa, mas você tá atendendo? Eu falei, já vesti o personagem, muito então legal. não tem problema nenhum. Muito feliz de estar aqui com você, falando de turismo, falando de gastronomia, falando de natureza. Isso é bom demais, né? E a De Paula, ela nasceu pra isso. Eu acho muito bacana. Eu imagino que as pessoas devem entrar aqui, e acho que entrar num nível de desaceleração, né? Porque assim, eu entrei com esse sentimento, né? Eu saí ali da rodovia ali, quando eu entrei você já parece que tá numa outra atmosfera, né? E acho que a ideia é essa mesmo, né? É uma viagem. E o turismo é isso, né? A gente essa semana foi a semana do turismo de refletir, de silenciar, de contemplar, né? E aqui é isso também, além de ser um turismo gastronômico, né? Tem muito disso também, essa coisa de contemplar, escutar o som dos pássaros. Eu sei que ali embaixo tem as cabras, né? Mas Ana, me conta um pouquinho como tudo isso começou, né? Conta um pouquinho da sua vida, da trajetória até chegar no De Paula Charcutaria. Bom, a De Paula começou com a Síndrome do Fantástico. Você já teve a Síndrome do Fantástico? A gente tem casa em Ibiúna há alguns anos. Aí quando tocava a musiquinha do Fantástico, a gente sabia que estava na hora de quê? De arrumar a mala e voltar para São Paulo, porque era uma casa de fim de semana e a gente tinha que começar isso. E essa Síndrome do Fantástico veio incomodando a gente ficava pensando, o que a gente pode fazer em Ibiúna, o que a gente pode fazer para sair realmente daquela vida urbana. E aí veio a pandemia, e na pandemia a gente precisou deixar a nossa operação em São Paulo toda fechada, a gente aí veio de vez para cá, né? Ficou um período grande, e nessa brincadeira de começar a fazer charcutaria em casa, porque foi assim que aconteceu, uma brincadeira. Ele começou a fazer charcutaria, a gente mora num condomínio, um condomínio que só tem chácaras, e todo mundo, por conta da pandemia, estava ali. Ninguém voltava para São Paulo, então a gente se frequentava. E aí ele começou a fazer charcutaria de forma muito amadora, como filho de italiano, sempre fazendo a linguiça. E todo mundo começou a gostar. E aí a gente percebeu que era algo especial. Nisso a gente foi convidado para expor lá no nosso condomínio, depois no outro. E as pessoas começaram a comparar os nossos produtos com outros produtos de outros lugares do mundo. Então a gente entendeu que realmente, de fato, ali tinha um negócio que ele precisava... vocação, né? Exatamente, uma vocação, mas ele precisava se aperfeiçoar se ele de fato quisesse seguir aquilo. O que a gente fez? Resolveu ir para a escola, né? Para o berço. Aí a gente foi para a Itália, foi estudar, ele foi passar um período grande estudando. E na volta, ele como químico de formação, cozinheiro amador, aí então agora charcuteiro de formação, chegou em Ibiúna, que a gente amava, e a gente identificou que aqui era um clima muito parecido com a Toscana, que era um dos lugares por uma escola que ele passou. Em Ibiúna a gente tem clima perfeito, com a umidade certa, temperatura certa para produzir o quê? Maturados. E ele tinha um projeto muito ousado de ter uma cave, né, subterrânea, igual faz vinho, onde a gente maturaria as carnes. E esse projeto aconteceu, a gente adquiriu esse sítio que a gente está aqui hoje, essa área maravilhosa. É um sítio que ficou fechado durante muito tempo, até zoológico aqui para trás. Você vai ver várias jaulas de animais que não podiam voltar para a natureza. O dono daqui, ele tinha esse cuidado. E a gente fez essa cava e deu super certo o projeto aprovado pelo CISP, com selo artesanal. A gente começou a fazer e hoje a gente tem quase 6 toneladas de carne ali debaixo da terra, maturando
e que você está aí experimentando. Uma parte é a produção e outra parte é para atender os turistas que vêm. Aí dessa parte da produção, a gente entendeu que esse ambiente é especial. Um dia, logo que a fábrica artesanal a gente começou a estar aqui, foi muito interessante o que aconteceu. Eu estava lá dentro o dia inteiro, e lá dentro não pode ter janela por conta de contaminação, uma série de coisas. Então você fica fechado, você perde a noção de tempo. E eu perdi a noção de tempo e de local, porque a minha vida, 30 anos trabalhando em São Paulo, e aí quando eu saí e vi aquele verde, aquilo, sabe, me emocionei. Chamei a minha sócia e meu marido, que também contemplaram a mesma coisa. Falei, gente, onde a gente está agora? Olha que maravilha. E aí a gente também tomou a decisão de fazer esse espaço, de dividir com as pessoas que charcutaria não é só a arte de transformar a carne. A gente pode também ter a experiência que a charcutaria trouxe, essa comida de raiz. E comida de raiz nada melhor do que o quê? O campo. Então aqui, olha o nosso céu, o nosso teto aqui são as árvores, a nossa mesa é o campo. E o sabor aqui com certeza vai virar uma grande memória para todo mundo que vir aqui. Legal. E quando você se deu conta que aqui era um ponto turístico? Quando as pessoas começaram a ver as postagens da gente mostrando aqui, mas o que é aquilo? Mas o que é? Vai ter lugar pra gente ir? A gente vai poder também comer lá? A gente pode conhecer? Eu percebi essa necessidade grande das pessoas de não só comer o produto, mas comer o produto aqui, onde é fabricado, com essa atmosfera, entender por que a nossa microbiota da cava ficou tão especial com essa vegetação, com esse clima. E Biúna é isso, né? É um clima maravilhoso. Você tá de dia com calor, à noite aquele friozinho. Isso nos possibilitou infinitas possibilidades na nossa cava. E vocês entraram também, hoje vocês fazem parte do roteiro gastronômico de São Paulo, né? Dos sabores de São Paulo. Um orgulho pra gente. E posso deixar de dar os parabéns, né? Mais que merecido. Ver tantas e tantas outras opções gastronômicas, né? E Biúna vem cada vez mais se despontando, né? Verdade. Recentemente com o café, né? Tem o queijo também da cabanha, então assim, cada vez mais essa parte gastronômica vem criando força aqui em Biúna. E quando vocês perceberam que faziam parte desse roteiro, como que foi? Foi uma emoção, porque assim, a gente foi receber o convite para estar lá no Palácio dos Bandeirantes, que o governador ia fazer uma solenidade. E para nossa alegria, nós fomos eleitos como a única charcutaria do roteiro Bandeirantes, da rota que a gente tem ali em São Roque também, com todos os produtores de vinho, e nós, da charcutaria, fazemos parte. Essa foi a primeira surpresa. E foi muito legal, o governador veio, nos presenteou com essa oportunidade, comeu da nossa charcutaria, foi muito legal. E aí depois, também, em novembro, a gente recebeu a indicação para poder concorrer entre os melhores destinos Sabor São Paulo da Rota Manancial, Lazer, Turismo e Negócios, onde faz parte Araçoiaba da Serra, Sorocaba, Biúna, que 30 empresas foram selecionadas e dentre elas a gente. E para nossa alegria nós ganhamos como segundo melhor destino. Bom, e hoje vocês fazem parte das feiras também. Das feiras. Isso, agora mesmo a gente foi convidado pela Secretaria de Estado de São Paulo para representar a Biúna também na AgriShow. Vamos levar todos os nossos produtos de charcutaria, vamos estar mostrando essa arte maravilhosa de produzir carnes com excelência. Em breve tem alguma coisa com o vinho também, né? A gente também vai estar na estação, isso, no vagão. É um vagão que tem em São Roque, que nós fomos convidados juntos com a Adega Frank, para também mostrar isso, essa harmonização, vinho e charcutaria. Tem tudo a ver, né? É muito bom, essa combinação, isso eu acho muito legal. Mas assim, você falou do seu esposo, né? Do Ederson, que acabou entendendo esse lado também, gosta de cozinhar, né? De maneira meio caseira, mas foi pro lado da charcutaria também. Ele não está aqui hoje, né? Uma pena, eu ia pegar ele de surpresa para poder bater um papo com a gente. Mas ele foi se especializar depois? Ele continua se especializando, porque assim, a gente tem que estar sempre aprendendo. Mas ele se especializou na Itália, continua se especializando diariamente, porque isso é importante. Charcutaria é uma arte, Cleiton. Charcutaria é a arte de transformar a carne. Então a gente tem vários tipos de processo. A gente tem um processo físico, processo físico-químico. Por exemplo, uma defumação, que você
usa a fumaça para proteger a carne e ao mesmo tempo a fumaça dá sabor. Mas precisa ser com parcimônia, senão a carne também vai ficar com gosto de fumaça. Aí tem um outro processo que é a maturação, que é onde a gente deixa a carne da cura, depois ela vai para uma cava. E nessa cava, ali com temperatura, com umidade controlada, ela perde a água e ganha sabor. Eu tenho peça que demora 2 anos para ficar pronta, 2 anos. Um prosciutto, um ramon, demora 2 anos lá dentro para ficar pronta. Então é assim, eu falo que charcutaria é uma arte de paciência, onde o tempo é o teu maior ingrediente. Você tocou num ponto. Quais são as carnes que podem ser usadas? Como que funciona, né? Você deu alguns nomes aí. Para mim é tudo novidade. É claro. Mas assim, quais são você falou dos processos. Isso. Né? Até me lembra um pouco os nossos avós. Eu lembro que eu ia na casa dos meus avós, até tenho tios ainda, que tem esse hábito de pendurar a carne ali para ficar defumando, por causa do fogão a lenha e tudo. Né? Claro que as coisas foram melhorando, elas foram evoluindo, mas elas têm ainda, elas são as mesmas técnicas. São essas técnicas. Quais são as carnes que vocês costumam usar para fazer o joelho? Isso, a gente usa primeiro suínos e bovinos, a gente usa, apesar da gente também ter charcutaria com pato, com ave, mas assim, o forte da charcutaria é o porco. O porco esse domina. A gente do porco, a gente tem a porqueta, que aí a gente é um processo de assar a carne, é um processo de assar lentamente no forno a lenha. A gente tem o joelho, que a gente defuma e depois a gente assa. Aí a gente tem os cortes, a gente tem lombo, a gente tem o filé mignon, que pode ser defumado, que pode ser maturado. A gente tem a copa, que pode ser defumada, maturada. O pernil, que é o prosciutto ou o ramon, dependendo da técnica como você faz, ou espanhol ou italiano, a forma como você corta, a forma como você massageia, as especiarias que você põe, que também é um tipo de carne que a gente usa. E na bovina, basicamente, a gente tem essa que está do seu lado, é a bresaola, essa daí. A bresaola é o lagarto do boi maturado. A mesma técnica que a gente ouve falar do prosciutto de Parma, do prosciutto crudo, a gente faz com o lagarto do boi. Então você vê, ela é uma carne sequinha, extremamente leve, saborosíssima, e com um vinho de tanino, um syrah, um vinho, um cabernet, ela vai perfeitamente também com cerveja artesanal, né? E só para avisar, minha esposa que tá ali acompanhando, o Luiz, nosso videomaker, é uma delícia, tá bom? Mas vamos continuar. Olha aqui, olha. Se as pessoas quiserem conhecer um pouquinho mais a fundo, eu sei que existem algumas regras, questão de vigilância e tudo, né? As pessoas, a gente fala hoje muito do turismo de experiência, das pessoas entenderem como funciona o passo a passo, conhecer como que é a parte de produção. Nesse método, dá para fazer algo parecido? As pessoas terem uma experiência imersiva de entender como que é o processo? Então, diariamente a gente não consegue deixar as pessoas andarem na indústria por conta de contaminação cruzada, que para nós é algo muito preocupante, principalmente na cava. A gente tem uma cava fechada, para você ter uma ideia, a nossa cava, ela não tem iluminação direta, a iluminação é no chão, só se acende quando entra, ela é debaixo da terra, sem nenhum tipo de janela, para exatamente a microbiota, né, o fungo certo, proliferar ali, que é o fungo branco que a gente chama. Não pode ter outro tipo de micro-organismo ali dentro, por isso que a temperatura é de 10 a 12 graus, umidade de 80 a 85%. Mas o que a gente tem são experiências. Primeiro que a gente procura fazer filmagens eventualmente lá dentro e mostrar para as pessoas isso. Nosso Instagram, a gente está sempre atualizando as pessoas disso. Até agora mesmo você vai colocar essas filmagens para as pessoas verem também. E a gente tem algumas oficinas, que aí sim a gente paramenta as pessoas, a gente põe a roupa certa, põe touquinha, põe máscara, põe o sapato certo, aí sim ela pode fazer uma oficina, que eventualmente a gente faça, que é a oficina do salame, onde as pessoas têm a oportunidade de fazer o seu salame, eventualmente a gente faz. E mensalmente a gente tem aqui fora, nessa experiência, a gente conta a história, a gente traz o nosso charcuteiro, ele fala de todos os processos, ele conta, ele mostra em vídeos os processos, e nisso vão passando tábuas, que a gente chama de tábuas de charcutaria em tempos. Então vem a primeira tábua com defumado, depois a com maturado, depois a com embutido, depois com assado, e no final ainda vem uma sobremesa surpresa com charcutaria que a gente faz. E aí a pessoa tem essa experiência de conhecer a arte, de entender não só o que a pessoa está falando, entender na mente, mas entender gustativamente, né, pelo paladar.
Então essa é a oficina da charcutaria. Deve ser estranho imaginar, né? Carne, sobremesa, né? Alguma coisa desse sentido, né? A gente dá um susto bem legal no final. A gente mistura o doce com uma das coisas de charcutaria que a gente faz. Tem uma coisa que é meio tradicional também, eu tenho a impressão que seja, talvez não, mas que é o porco na lata, né? Isso. Inclusive o Marinho, que é o prefeito aqui de Biúna, gosta muito, né? Quando ele veio aqui. Ele publicou e foi uma loucura naquela semana. A gente faz o porco na lata. O porco na lata é uma carne na lata, que são várias histórias que datam. Os bandeirantes, quando levavam as comidas que não tinham, né, onde gelar, o pessoal do interior, da roça, do sertão também matava o porco, aí fritava na banha, colocava na lata e ali ia comendo o mês inteiro. Isso no mundo todo. Dura quanto tempo, mais ou menos, uma carne dessa? Se a carne estiver imersa na banha, a gente fala 6 meses. Mas a gente fala por falar, porque a banha é o conservante. Desde que essa banha não tenha água na estrutura, ela conserva a carne. A carne não pode estar acima da banha, ela tem que estar abaixo, a banha sempre tampando. Hoje, a gente desenvolveu o porco na lata, não a carne na lata. Por quê? Porque a gente seleciona pedaços do porco, a gente só usa pernil. Então que a gente chama de confit, né? A gente deixa esse pernil cozinhando nessa banha de porco caipira sem ferver, com temperatura controlada. Depois que essa carne ferveu, ela vai para a lata e aí a gente preenche com a banha. Aí você leva a lata para casa e que você quer comer uma carne de porco, você vai lá, mete a colher na carne, na banha, derrete só para aquecer a carne. Aquela banha que está em contato com a carne já está super saborizada, super aromatizada. Você pode fazer um feijão, uma farofa, fritar um ovo para acompanhar a carne e comer. Não quer mais? É importante só a banha não ter água. Devolve para a lata, a carne está coberta, guarda, nem precisa ir na geladeira. Aliás, nem deve ir para a geladeira, para não enferrujar. Que o meu médico não ouça isso, mas tudo isso é uma delícia, né? Mas você sabe que a carne de porco, ela já foi vilã. Hoje, muito pelo contrário, o frango é mais vilão do que é por conta dos hormônios. A carne de porco hoje ela é uma das carnes mais indicadas por muitos cardiologistas, nutricionistas, por conta da saturação da gordura, por conta da qualidade da carne, a quantidade que ela tem de proteína. Então é uma carne que ela é bem recomendada. Então, pode ficar tranquilo. Bora vir pra charcutaria. Pode ficar tranquilo. Bom, Ana, me tira uma dúvida. É nítido que a cada dia a charcutaria vai ficando mais conhecida a nível nacional, né? E eu sei que tem alguns eventos, algumas agendas aí pela frente. Quais são essas agendas? A gente já tem. Domingo que vem, a gente oficialmente vai estar chegando na AgriShow. Então, de segunda até dia 2 de maio, do dia 28 de abril até 2 de maio, a gente vai estar na AgriShow. Depois, no final do mês de maio, a gente vai estar na Feira Sabor Nacional, na Feira Gostosa. Em junho, a gente vai estar no Taste Brasil, bem legal, também ali no Vila Lobos. E dia 17 de maio, a gente tem um super evento aqui. A gente tem o porco no tacho, Cleiton. Porco no tacho é uma delícia. Você falou do porco na lata, né? A gente faz ao vivo ele aqui. A gente degusta com uma série de linguiças que a gente faz também. E junto com o porco no tacho, a gente serve com mandioca, com farofa, com música ao vivo. Isso aqui enche de gente. Fica uma delícia. De meio-dia às 5, todo mundo só comendo. É bom demais. Dia 17 de maio. Já guarda aí, ó. É só com reserva. É importante a gente falar isso. E é isso aí. A gente tá a todo vapor. A gente quer cada vez mais. A charcutaria nasceu para levar felicidade. A felicidade em cada fatia. E é isso que a gente quer. Levar felicidade através da nossa comida. Legal. Comer é muito bom, né? É muito bom. As pessoas se encontram para comer, para celebrar, para compartilhar momentos, né? Isso é muito legal. Mas, Ana, obrigado mais uma vez por ter me recebido. Mas acho que antes, né, da gente se despedir aqui, é legal deixar as redes sociais, como que as pessoas fazem para conhecer o horário, enfim, conta um pouquinho. Funciona, né? Bom, a gente funciona assim, ó. De segunda a segunda, nosso empório está sempre aberto. Mas a experiência da salumeria, que é você comer os sanduíches, comer as tábuas, funciona de sexta a domingo, das 9 às 17 horas. A gente fica em Ibiúna, no KM 7,5 da rodovia Bungiro-Nacal, só a 70 quilômetros de São Paulo, bem pertinho. Dá para você fazer um bate-volta e sair daqui, ó. Aqui vai ser o seguinte, a tua mesa é o campo. E o sabor você vai encontrar aqui. Vem pra cá. Eu acho que é importante aquilo que você também falou no começo, né? Aqui não é um drive-thru. Né? É verdade, muito aqui bem. É o momento de você chegar, pessoal, calmar, desligar, se desligar, né? E curtir com prazer
com calma, né? Sair dessa vida acelerada. Dessa vibe. Isso. Aqui a gente tem inclusive uma experiência chamada piquenique. O que é o piquenique? Você chega, você recebe uma cesta, põe tudo que você quer. Se você quer pão, se você quer charcutaria, se você quer queijo, tudo que você quer você põe dentro. E aí você quer cerveja, vinho, e aí você escolhe ou uma mesa, ou uma rede, ou uma esteira e vai pro slow food, que é comer devagarzinho. É isso. Fast food não é aqui não. Aqui é slow food, é comer devagar. É isso. Pessoal, espero que tenham gostado, tá? Mas lembrando, tá? Se você ainda não curtiu, curte, comenta, compartilha, encaminha para seus amigos esse vídeo, que eu tenho certeza que eles vão gostar. Ana, mais uma vez, obrigado. Pessoal, até o próximo Papo de Turismo. Valeu, beijo no coração.